Caros amigos, vejam 13 motivos pelos quais não devemos eleger Fernando Haddad como presidente. Ele representa uma ameaça para o país e o Brasil não pode se tornar uma nova Venezuela. E o Fernando Haddad, ou Radar, como diz, não fez nada de benéfico para São Paulo. O prefeito aqui está acabando com São Paulo. Ele está fazendo o possível para piorar São Paulo. E qual você acha que foi a melhor coisa que o prefeito Fernando Haddad fez por São Paulo? Mas é um péssimo prefeito. Péssimo prefeito. Quando a gente olha a lista, vou exemplificar. O senhor prometeu construir 55 mil moradias e entregou 15 mil. O senhor prometeu construir 43 unidades básicas de saúde. O senhor entregou 12 de 43. No fim do seu mandato, havia quase 500.000 de paulistanos, 500 mil pessoas, esperando para fazer um exame médico. Mas é um péssimo prefeito. Péssimo prefeito. Essa fila era uma fila de 500.000 de paulistanos. Na área da segurança pública, o senhor prometeu contratar 2.000 guardas civis. O senhor entregou uma contratação de 600. Prometeu 2.000, entregou 600. O senhor não cumpriu promessas como prefeito de São Paulo. O senhor, ao longo de 2 anos, especialmente, que eu identifiquei sua agenda, o senhor trabalha pouco. Para uma cidade, a 7ª cidade mais populosa do mundo, a mais populosa da América do Sul e do Brasil, a sua agenda não representou, e eu fui lendo ela todo dia, compromisso com o trabalho. É inegável que o senhor trabalha pouco. Então a pergunta é, o senhor tem um problema emocional por não trabalhar? O senhor tem um problema físico? Porque é inegável, não é argumento, é fato que o senhor se dedica muito ao ofício de prefeito, né? O Ministério Público de São Paulo, através do promotor Nelson Luiz Sampaio de Andrade, entrou com pedido numa ação civil de improbidade administrativa em relação ao senhor Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo, contra o senhor Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo. Só para relembrar rapidamente a quem nos assiste e tal. A 16 de maio desse ano, ele publicou uma agenda falsa, né, das suas atividades aquele dia. Era uma segunda-feira. Ele fez isso de forma proposital para me enganar. Olha que gracinha. E confessou, né? E confessou. Naquele dia eu ia lançar meu livro, como eu lancei, com muita gente, milhares de pessoas na Livraria Cultura em São Paulo, e ele fez isso no sentido também de querer me desmoralizar. Ao invés de trabalhar mais, o senhor falsificou a agenda e foi motivo, inclusive, do Ministério Público ter entrado com uma ação contra o senhor por uma prática de improbidade administrativa e tal. Por exemplo, hoje, só para designar... Você vai terminar a tua pergunta? Ou... Vou, mas se eu deixar, se eu perguntar, né? Porque democracia é assim, a gente ouve e fala. O senhor fez uma série de agressões no Facebook falsificando a sua agenda e brincou com a falsificação da agenda, inclusive. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Só aumenta a rejeição ao material com conteúdo homossexual que o Ministério da Educação quer distribuir nas escolas. Para pais, educadores e parlamentares, as cartilhas e vídeos vão prejudicar a formação dos jovens. Nesta reunião do Conselho Nacional de Educação, o ministro Fernando Haddad não comentou a péssima repercussão causada pela ideia de distribuir o chamado kit gay em 6.000 escolas públicas de todo o país. Entrou e saiu pela garagem sem dar nenhuma declaração. Mais cedo, num programa de rádio do próprio governo, lembrou o encontro de ontem com as bancadas religiosas do Congresso. Confirmou que vai ouvir a opinião dos parlamentares, mas não disse se vai aceitar as sugestões para mudar o conteúdo dos vídeos e das cartilhas, apesar da enorme rejeição da sociedade. O que nos foi pedido por alguns parlamentares é que eles pudessem expressar a sua opinião junto a essa comissão de publicação, o que é absolutamente permitido no Ministério da Educação. Isso não significa que a comissão de publicação do MEC acatará ou deixará de acatar uma opinião. A declaração aumentou a reação negativa no Congresso. Onde começou o kit gay?
começou no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2010. Ô Haddad, pare de mentir. Fernando Haddad, para de mentir. Começou no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2010. Em despacho de Vossa Excelência, à época, Ministro de Educação e Cultura, como está aqui no Diário Oficial da União. Quem é que fez o kit gay? Haddad, povo paulistano, está publicado no Diário Oficial da União. 12 representantes do movimento LGBT. O que é movimento LGBT? É movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Atenção, povo católico, povo evangélico de São Paulo, povo paulistano. Você quer que teu filho aprenda lições de homossexualismo no ensino fundamental? Se quer, vota no Haddad. Se quer que teu filho aprenda a ser homossexual desde cedo, vote no Haddad. Olha só. Quem coordenou o trabalho, quem o Fernando Haddad designou para coordenar o trabalho, era o senhor André Lázaro, secretário de alfabetização. Povo paulistano, o secretário de alfabetização coordenou o kit gay, como publicado em Diário Oficial da União. Ele escolheu 12 representantes LGBT. O nome dos 12, publicado em Diário, inclusive com nome social. Ou seja, o critério para fazer o kit gay é estar associado à associação de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Bem, eu tenho a fita aqui de novembro do ano retrasado, onde o senhor André Lázaro falou que por ocasião da confecção do filme Beijo Lésbico, para passar para crianças do ensino fundamental, ele levou 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entrava na boca de outra menina, para confeccionar o filme Beijo Lésbico, para passar nas escolas do ensino fundamental. Povo paulistano, pelo amor de Deus, se quer que seu filho aprenda a ser homossexual na escola, vota no Haddad. E só para contar uma história, que eu acho que vale a pena, né? Uma dificuldade era um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... Pode... Não, selim podia. Deputado, okay. A outra coisa é o seguinte, se nomear ele hoje, o que acontece? Aí não sei, eu estou por fora. Então, consulta isso também. Porque Mas ele já decidiu? Não, mas nós estamos, todo mundo pressionou ele aqui, Fernando Haddad, todo o movimento sindical, todo mundo. Tá bom. Tá. Eu acho que não. Tá bom. Este Rui Falcão e Jacques Wagner. Daqui a pouco a sonora do Lula. É só pegar uma questão, foi justamente isso, você vê como é que são as coisas. Quer dizer que o Fernando Haddad foi pressionar o presidente, palavras do Rui Falcão, né? Portanto, não há o que dizer que isso não é verdade. Quer dizer que você, Fernando Haddad, está pressionando o ex-presidente a dar um golpe de Estado, a tomar a presidência da República sem o voto, você está incentivando ele a cometer um crime. Porque, Haddad, isso é crime, e você sabe o que é crime. Eu acho que você tem algumas letras, você aprendeu a ler alguma coisa, escrever, né? Fez umas porcarias na universidade, mas a questão que se coloca é que você deve saber o que significa crime, eu presumo, né? Ou seja, você pressionou, portanto, é o Rui Falcão dizendo, não é um outro qualquer, que você foi ao ex-presidente criminoso chamado Luiz Inácio Lula da Silva, um marginal, um calhorda, um cafajeste, né? Então você foi falar com o cafajeste que te ungiu candidato em 2012, junto com o Maluf, outro ladrão, cafajeste e tal. Então veja que você tem ótimas companhias, você quer parecer de bonzinho. Isso que é interessante. Você quer mostrar que você é uma espécie de uma imagem numa casa de tolerância, num bordel, né? Pois uma imagem, você é uma santinha. Você não é santinho. Você, portanto, foi pressionar o presidente e não adianta me ameaçar como você mandou o cara mandar coisa, porque pra mim, eu não tenho medo de você, de ninguém, de você menos ainda, né? Então eu queria só deixar bem claro a você, tá clara na gravação, você foi pressionar o Lula, o criminoso mor da República, cafajeste, a assaltar o Palácio do Planalto, porque você sabia que significava essa nomeação, tomar a posse na presidência sem voto, dar um golpe de Estado. Portanto, nesse caso, como você está com esses quadrilheiros, você está participando disso, ou não? Você tem honra, você tem caráter, você tem coragem de vir discutir aqui na Jovem Pan cara a cara sobre isso? Eu quero ver, você vem amanhã aqui,
Você está incentivando um crime, meu caro. Entregar a você a pergunta que você levará ao verdadeiro candidato do PT à presidência da República. Porque o senhor aqui é apenas o representante dele, ele é o seu padrinho. O candidato do PT, Fernando Haddad, esteve na sede da Superintendência da Polícia Federal para se encontrar com Luiz Inácio Lula da Silva. O líder petista está preso na capital paranaense há 6 meses por crime de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Haddad se reuniu com o ex-presidente para traçar o plano de campanha para o segundo turno presidencial contra Jair Bolsonaro. Fazer do Lula o nosso presidente, subir a rampa com ele dia 1º de janeiro, fazer o país resgatar a sua dignidade, sua esperança, seus sonhos, né? Tá tão pouco abandonados e que vão ser resgatados por essa grande liderança que é o presidente Lula. A gente está muito feliz de estar reunido em torno dele, todos os progressistas do país, querendo que ele volte a nos governar a todos, a nos liderar a todos. Se Deus quiser, a justiça vai ser feita e ele vai estar entre nós. Um abraço para vocês. Muita gente protestou da nossa hashtag ontem. Nossa. Até agora está um protesto que é Haddad amarelou. O cara deu uma regada, porque ele tinha combinado de vir aqui há um mês atrás. Fizemos lá Doutor Rolo foi as sequências das datas, eles até trocaram as datas, né? Então todos os representantes dos candidatos, eles pediram para trocar a data, porque tinha aquele problema lá do registro de candidatura do Lula, então pediram para jogar para o final, para terem disponibilidade de vir, e aí disseram que por uma incompatibilidade de agenda não conseguiram vir hoje. As visitas vão continuar pelo ex-presidente? Você continua vindo ao presidente? E agora, companheiro Haddad, a sua eleição vai ser a libertação da nossa gente, começando pelo grande brasileiro que injustiçado hoje estará preso em Curitiba, nosso companheiro Lula. Mas não é só o Lula que nós vamos libertar. Ou a gente acaba com eles, ou eles acabam com o Brasil. PT e PP de Paulo Maluf fecham aliança para a corrida à Prefeitura de São Paulo. E mal o apoio foi divulgado, a vice de Fernando Haddad, Luiz Erundina, do PSB, afirmou que não aceita aliança com o chefe do Partido Progressista. A declaração foi dada agora há pouco ao site da revista Veja. O encontro para o anúncio foi na casa do deputado Paulo Maluf, onde ele ofereceu um almoço. O que o senhor serviu? Feijoada. É o prato internacional do Brasil. Até ontem, adversários históricos em São Paulo. Agora, aliados. O ex-presidente Lula posou para as fotos, mas saiu sem falar. Soube-se que ele não queria ir, mas foi convencido pelo anfitrião que teria exigido a presença de Lula como condição para selar o acordo. O Partido Progressista também negociava com o PSDB de José Serra. A decisão pelo PT foi tomada depois que o partido de Maluf ganhou mais um cargo no governo Dilma, no caso, a Secretaria do Ministério das Cidades. É o nosso candidato porque eu amo São Paulo e por amor a São Paulo, eu tenho plena convicção que São Paulo vai precisar do governo federal para resolver seus problemas. Para a campanha de Haddad, a aliança significa 1 minuto e meio a mais na propaganda eleitoral na TV.
passiva, lavagem de dinheiro, associação criminosa, Caixa 2 e improbidade administrativa. A construtora UTC teria pago uma dívida de R$ 2.600.000 da sua campanha na Prefeitura de São Paulo em 2012. Outro caso também de acusação do Ministério Público, desvio de 129 milhões no Teatro Municipal de São Paulo. Isso teria acontecido durante a sua gestão como prefeito. A acusação de improbidade administrativa. E o senhor é réu também por improbidade em outro caso, superfaturamento da construção de um trecho da ciclovia. O senhor tem alguma explicação para esses processos todos ou vai dizer que é exatamente uma perseguição política? Não, aí é pior. Você vai me desculpar, porque aí você está falando da minha honra e é muito pior. Não é mesmo da sua honra. O senhor está sendo... Não, vamos lá, eu vou responder.